Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai encarar um gigante da história. Um período de 1000 anos que todo mundo acha que conhece, mas que na verdade é cheio de surpresas. A Idade Média Europeia, lá do século V até o XV. Pois é. O material que a gente tem aqui é quase um mapa desse território imenso, e a nossa missão é usar esse mapa para entender a arquitetura por trás de tudo, o sistema que sustentava essa sociedade, sabe? As forças que a uniam Exato. e as que, no final, colocaram tudo abaixo. Eu acho que em vez de pensar numa idade das trevas, é mais legal imaginar um organismo complexo. Um organismo que nasceu, cresceu, se transformou de maneiras que ninguém na época poderia prever. Essa analogia do organismo é ótima, porque um organismo vivo se adapta, né? E o ponto de partida dessa adaptação toda é um trauma, a queda do Império Romano do Ocidente. Um vácuo de poder gigantesco. Gigantesco. As estradas, o comércio, a segurança, a própria ideia de um governo central. Tudo isso, ruiu. A Europa se fragmentou em milhares de pedacinhos. E a nossa conversa hoje é sobre como, a partir desses escombros, surge uma forma completamente nova de viver, de pensar e de se organizar que dominou o continente por um milênio. Ok, então vamos desvendar isso. Se a gente precisasse de uma palavra para descrever a base dessa nova organização, essa palavra seria feudalismo. É a espinha dorsal de tudo, certo? Com certeza. Mas o que isso significava na prática? No dia a dia? Na prática, bom, significava que, com o colapso do comércio e das cidades, a única fonte real de riqueza e de poder passou a ser a terra. Quem controlava a terra controlava absolutamente tudo. E isso deu origem a uma sociedade muito, mas muito dividida. Os historiadores gostam de resumir em 3 ordens, né? As 3 ordens, sim. Isso. O clero, que eram os que oravam e cuidavam da vida espiritual. A nobreza, que eram os guerreiros que lutavam e protegiam a terra. E, sustentando tudo isso, a imensa maioria, os servos, que trabalhavam na terra. E como é que o poder funcionava nesse cenário? Sem um imperador, sem um governo central forte. Quem mandava em quem? Essa é a chave de tudo. O poder era pessoal, era local. Era uma teia de lealdades. A gente chama isso de relação de suzerania e vassalagem. Um nobre mais poderoso, o suzerano, ele concedia um feudo, um pedaço de terra, a um outro nobre, o vassalo. Em troca de lealdade. Em troca de lealdade, principalmente serviço militar. Aí, esse vassalo podia, por sua vez, dividir a terra dele e virar suzerano de outros vassalos menores, entende? Uma cascata. Uma cascata. E é importante dizer que esse modelo ele não era um sistema idêntico em toda a Europa, tá? A versão francesa era bem diferente da Inglaterra ou da Itália. Era uma espinha dorsal, sim, mas uma espinha dorsal bem flexível. E às vezes até meio torta. Entendi. Mas e a base dessa pirâmide? Vamos descer para o nível do chão, para a vida de um servo. O que significava ser um servo nesse sistema? A gente ouve muito que eles eram presos à terra. Significava que a sua vida era definida por uma série de obrigações com o senhor daquele feudo. E não eram poucas, viu? A principal delas era a corveia. Durante alguns dias da semana, geralmente uns 3, você não trabalhava para você. Você trabalhava de graça nas terras do senhor. Ok, então parte da minha semana de trabalho já não é minha. Que mais? Além disso, tinha a talha daquilo que você produzia na sua pequena terrinha, nos dias que sobravam. Uma parte, e era uma parte considerável, tinha que ser entregue para o senhor. Tipo um imposto em produto. Exato, não era em dinheiro, era em sacos de grãos, galinhas, ovos e, para fechar o pacote, existiam as banalidades. Nome curioso. Pois é, eram as taxas que você era obrigado a pagar para usar a infraestrutura do feudo, que pertencia ao senhor. Queria moer o seu trigo? Tinha que usar um moinho do senhor e pagar. Uau! Assar o pão no forno do senhor, pagando. Atravessar a ponte do feudo, pagar. Era um sistema de extração de riqueza em múltiplas camadas, sabe? Nossa! Então a gente tem esse mapa da Europa todo retalhado em feudos, cada um por si, e a vida da maioria controlada por essas obrigações. O que impedia isso tudo de virar uma anarquia completa? Tinha alguma força que conectava um nobre da França com um camponês da Germânia? Tinha, e era a instituição mais poderosa da época.
A única organização que era de verdade pan-europeia. A Igreja Católica. A grande cola. A grande cola. É impossível exagerar a importância dela. Ela não era só uma força espiritual. Economicamente, era a maior proprietária de terras do continente. E politicamente a influência era imensa. O Papa podia coroar reis ou excomungá-los, o que, na prática, era uma sentença de morte política, porque liberava os vassalos dos seus juramentos. E o conhecimento, a cultura, também estava nas mãos da igreja. Totalmente. Num mundo onde a esmagadora maioria da população, incluindo muitos nobres, era analfabeta, a igreja detinha um monopólio do conhecimento. Os monges nos mosteiros eram os únicos que liam, que escreviam, que copiavam os textos antigos, preservando o conhecimento greco-romano que teria se perdido. A fé não era só uma parte da vida. Ele explicava o universo, as estações, as doenças e, o mais importante, ela justificava essa ordem social. Deus quis assim. Exato. A ideia era essa. Deus quis que uns orassem, outros lutassem e a maioria trabalhasse. Questionar isso era questionar a vontade divina. E aqui a coisa fica interessante de verdade. Em um certo momento, essa força unificadora da fé foi usada para lançar o projeto mais ambicioso da era, algo que mobilizou a Europa inteira: as Cruzadas. Oficialmente, o objetivo era um só, reconquistar Jerusalém. Sim, a convocação do Papa Urbano II em 1995 foi para libertar a Terra Santa do domínio muçulmano. E a motivação religiosa era sem dúvida genuína e poderosa para milhares de pessoas. Tanto para cavaleiros quanto para camponeses. Exato. A ideia de uma peregrinação armada com a promessa do perdão dos pecados era um chamado fortíssimo. Mas a gente sabe que em história, raramente a explicação oficial é a única. O que mais estava acontecendo ali por baixo dos panos? Tinha um monte de outras coisas. Tinha uma questão demográfica, social. A Europa estava cheia de nobres cavaleiros sem terras, os filhos mais novos que não herdavam o feudo, sabe? Uma classe guerreira meio ociosa? Exatamente. Causando violência e instabilidade. As cruzadas foram a válvula de escape perfeita para exportar essa violência. E tinha também um enorme interesse econômico. Cidades italianas como Veneza e Gênova viram uma oportunidade de ouro para reabrir rotas comerciais com o Oriente. Claro. Para eles, era menos sobre religião e mais sobre pimenta, seda e lucro. Entendi. Uma mistura explosiva de fé, ambição, violência e comércio. Mas, no fim das contas, militarmente, eles conseguiram o que queriam de forma duradoura? Nem de longe. O sucesso militar foi muito limitado, foi temporário. Os reinos cristãos que eles estabeleceram lá no Oriente não duraram muito. Mas o irônico é que os efeitos colaterais, as consequências que ninguém planejou, essas sim mudaram a Europa para sempre. Como assim? A tentativa de projetar o poder europeu para fora acabou sendo o que trouxe para dentro as sementes da transformação, de um jeito que ninguém poderia prever. E qual foi o principal desses efeitos colaterais? O que mais mudou? O principal foi a reabertura do Mediterrâneo ao comércio europeu em larga escala. Produtos que eram artigos de luxo raríssimos, tipo especiarias, açúcar, seda, voltaram a circular. E esse intercâmbio não foi só de mercadorias, foi de ideias. Os europeus tiveram contato com o conhecimento matemático, astronômico, filosófico do mundo islâmico. Que estava muito à frente na época. Muito à frente. Eles redescobriram textos de Aristóteles que tinham se perdido no Ocidente. Então, paradoxalmente, o projeto que nasceu do auge do mundo feudal acabou injetando na Europa o veneno que lentamente começaria a corroer as bases desse mesmo mundo. O comércio, o dinheiro, as novas ideias? Exatamente. Ok, então o mundo está se abrindo, o comércio está voltando, mas e o sistema feudal? Ele não foi feito para isso. Como essa estrutura antiga lidou com um mundo com dinheiro, cidades, mercadores ricos? Ela não lidou muito bem. O impacto do renascimento comercial foi profundo. A circulação de moeda aumentou, a produção agrícola se intensificou para alimentar o mercado crescente e as pessoas começaram a sair dos feudos.
E o mais importante foi o ressurgimento das cidades, que estavam quase abandonadas desde a queda de Roma. Elas cresceram em torno de castelos, mosteiros e eram chamadas de burgos. E quem morava nos burgos? Os burgueses. E aqui surge algo totalmente novo na paisagem social. Uma nova classe de pessoas, comerciantes, artesãos, banqueiros. A riqueza e o status deles não vinham da terra ou do nascimento. Vinham da habilidade, do trabalho e principalmente do dinheiro que conseguiam acumular. Eles simplesmente não se encaixavam no esquema de quem ora, quem luta, quem trabalha na terra. É como se a sociedade medieval fosse um sistema operacional com 3 aplicativos permitidos: rezar, lutar e trabalhar na terra. E de repente surge um aplicativo novo, comerciar, que não estava previsto no código original. Exatamente. A analogia é perfeita. E esse novo aplicativo começa a consumir toda a memória do sistema, a criar novas conexões que o sistema antigo não reconhece. A burguesia começou a acumular um tipo de poder, o poder do dinheiro, que a nobreza, com todo o seu poder de terras, não só não entendia, como francamente desprezava. Gerou um atrito. Um atrito social imenso, uma tensão que ficou borbulhando ali sobre a superfície. Reis, precisando de dinheiro para suas guerras, começaram a preferir pegar empréstimos com banqueiros burgueses do que depender da lealdade instável dos seus nobres. A estrutura de poder estava mudando. Mas essa transformação, imagino, não foi um processo tranquilo. E o sistema feudal, mesmo já se modificando, estava prestes a sofrer um maior choque de sua existência. Sim, chegamos à tempestade perfeita do século XIV. Se os séculos anteriores foram de um crescimento lento, mas gradual, o século XIV foi um desastre em câmera lenta. O nosso material aponta para uma combinação de 3 grandes flagelos. O primeiro foi a fome. A gente teve uma mudança climática chamada Pequena Idade do Gelo. Ah, sim. Os verões ficaram mais curtos, mais chuvosos. As colheitas apodreciam no campo. Por vários anos seguidos, a produção de alimentos despencou. E um povo com fome é um povo mais fraco e doente, imagino. Exatamente. E sobre essa população enfraquecida, veio o segundo cavaleiro do Apocalipse, a guerra. Foi o século da Guerra dos 100 Anos e de inúmeros outros conflitos. Exércitos para lá e para cá destruindo plantações, saqueando vilas. E então, em 1347, chegou o golpe de misericórdia. A peste negra. A peste negra. Um navio vindo do Oriente aportou na Sicília, trazendo o passageiro mais mortal da história. É difícil até hoje ter a dimensão real do que foi isso, né? É uma mortalidade que a nossa mente não consegue processar. A peste se espalhou como fogo. As estimativas mais conservadoras dizem que 1/3 da população europeia morreu. Outras chegam à metade. Metade. Imagina se, nos próximos 3 anos, metade das pessoas que você conhece simplesmente desaparecesse. O padeiro, o vizinho, metade da sua família. O choque social, psicológico, econômico é inimaginável. Para eles foi a realidade. E qual o impacto de uma catástrofe dessa escala na estrutura que a gente vem discutindo? No feudalismo, na relação entre senhor e servo? O impacto foi devastador para a antiga ordem. Com milhões de mortos, a consequência econômica imediata foi uma escassez brutal de mão de obra. De repente, a lógica se inverteu. Por séculos, tinha muita gente para pouca terra. Agora, tinha muita terra para pouca gente. O trabalho do camponês que sobreviveu se tornou muito mais valioso? Muito. E eles perceberam isso, certo? Que o jogo tinha virado. Com certeza. Eles começaram a exigir salários em vez de obrigações, a buscar melhores condições, a abandonar os senhores que não ofereciam isso, e isso levou a uma onda de revoltas camponesas por toda a Europa. A nobreza reprimiu com extrema violência, mas a mensagem era clara: a antiga ordem de servidão não se sustentava mais. Então a crise deu o golpe final. Não matou o feudalismo da noite para o dia, mas deu um golpe do qual ele, como sistema dominante, nunca mais se recuperaria. Então, para a gente amarrar tudo, o que isso significa, ao olhar para essa jornada de 1000 anos, fica muito claro que a imagem de uma idade das trevas estática, monótona, é completamente furada. A gente partiu de uma sociedade rural, fragmentada,
que foi unida por uma fé poderosa. Uhum. Vimos ela se expandir nas cruzadas e esse movimento acabar trazendo o comércio e as cidades de volta para o centro do palco. E, por fim, vimos uma crise terrível abalar tudo, mas, ao mesmo tempo, acelerar o fim de uma era. É a síntese perfeita. E a reflexão que fica, eu acho, é sobre a natureza da mudança histórica. A crise do século XIV foi uma tragédia humana indescritível, claro. Mas, do ponto de vista da longa duração, foi o catalisador que acelerou o desmantelamento de um sistema e abriu o caminho para o que viria a ser a Idade Moderna. Isso mostra como períodos de aparente estabilidade, como o auge do feudalismo, carregam silenciosamente dentro de si as sementes da sua própria transformação. A burguesia, o dinheiro, as cidades, tudo isso já estava crescendo sobre a superfície muito antes da crise. Que me deixa com um pensamento final. A nossa análise mostrou como uma nova classe, a burguesia, surgiu das rachaduras de um sistema que não a previa, encontrando seu poder no comércio e não na terra. Isso nos leva a perguntar: que novas forças ou grupos sociais podem estar surgindo hoje, das rachaduras dos nossos sistemas atuais, talvez impulsionados pela tecnologia, pelas redes digitais, de maneiras que a gente ainda nem consegue nomear direito, mas que podem estar redesenhando o futuro?